Precisamos cuidar da nossa vida espiritual, mas precisamos cuidar da nossa alma, assim como também o nosso corpo. Não é porque somos cristãos, não é porque somos evangélicos que nós não vamos cuidar do nosso corpo. Somente do nosso espírito, não, porque Deus, Ele quer de nós só coração. Porque Deus, Ele quer de nós, né, o nosso espírito, né? Mas enquanto vivermos aqui na terra, queridos, nós devemos cuidar também daquele que é templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que a morada do Espírito Santo é onde? É em você. É o nosso corpo. Nosso corpo é templo e morada. Então, assim como devemos cuidar do nosso corpo, assim como devemos cuidar do nosso espírito, nós também devemos cuidar da nossa alma, da nossa mente, do nosso emocional. Devemos cuidar dos nossos pensamentos. Devemos cuidar, queridos, das nossas atitudes, porque as nossas atitudes, elas dizem aquilo que passa pela nossa mente, aquilo que passa pelas nossas emoções, entende? Então, por isso, a necessidade de você, cristão, cuidar também da sua alma. Não é pecado. Não é pecado você ler um livro sobre saúde mental. Não é pecado você ler um livro, ler um e-book, fazer um curso, estudar sobre saúde mental, sobre inteligência emocional. Não, não é pecado. Porque isso só vai lhe ajudar. Isso só vai lhe dar equilíbrio. Isso só vai lhe fazer ainda mais forte para servir ao Senhor, para servir a obra dele aqui na terra. Entende? Uma mente saudável, querido. Uma mente sem perturbação, sem ansiedade. Uma vida sem o transtorno de ansiedade. Ela é uma vida que tem condições absolutas de fazer a obra de Deus, de servir ao Senhor e conquistar outras pessoas para Cristo. Agora imagine uma pessoa com a mente perturbada. Imagine uma pessoa vivendo um transtorno de ansiedade. Imagine um crente, um cristão, pregando a palavra de Deus, porque hoje nós vemos pessoas em cima dos altares, em cima dos púlpitos, pregando a palavra de Deus de forma descontroladas. E muitas delas não pregam a palavra de Deus, sobem em cima do altar, pegam os microfones e simplesmente desabafam. Ficam falando de A e de B. Isso é comportamento de quem? De uma pessoa que está passando pelo momento de transtorno de ansiedade. É uma pessoa que está com a mente perturbada. É uma pessoa que não tem controle. Porque uma pessoa que está em um momento de crise de ansiedade, uma pessoa que não tem uma mente saudável, é uma pessoa que não tem controle sobre si. É uma pessoa que fala demais. E por falar demais, finda falando besteira. Fala de A, fala de B, esquece de falar de Jesus, esquece de pregar a palavra de Deus, esquece do foco principal que é Cristo e finda falando de outras coisas que não tem nada a ver e fala na casa de Deus. Então, por isso da importância de cuidarmos da saúde mental,
de tratarmos sobre esse assunto, transtorno de ansiedade. Tá? Não é porque somos crentes que vamos tudo entregar para Deus. Ah, não, eu vou entregar na mão do Senhor. Ah, eu vou ali entregar para Deus, porque a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Sim, devemos entregar ao Senhor tudo. Devemos confiar no Senhor, sim. Mas devemos fazer também a nossa parte. Devemos também cuidarmos daquilo que Deus nos tornou. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele nos fez imagem e semelhança dele. Corpo, alma e espírito. E esses três precisam de cuidado. Esses três precisam de atenção. O corpo precisa de atenção. A alma precisa de atenção. O espírito também precisa de atenção. Amém, queridos? Eu trouxe aqui para vocês, no mínimo, se você quiser anotar algumas referências, a Bíblia fala sobre o corpo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 a 17, você vai ver lá, também no capítulo 6, verso 19 ao verso de número 20, você encontra lá Paulo falando acerca do corpo. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E João, ele fala acerca da alma, lá na terceira carta que João escreveu, no capítulo de número 1, verso 2. E fala de espírito o apóstolo Paulo, a igreja em Tessalonicenses, tá? No capítulo de número 5. Ok? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de personagens bíblicos que viveram esse momento de extrema ansiedade em vossas vidas. O primeiro é Moisés. Moisés foi um homem chamado por Deus, escolhido por Deus para libertar o seu povo da escravidão, mas teve um momento que Moisés, ele vivenciou o transtorno de ansiedade. Moisés expressou como, por exemplo, insegurança. Quando Deus chamou Moisés, ele logo após o seu chamado para libertar o povo de Israel, Moisés, ele se mostrou inseguro. Depois ele se mostrou duvidoso. E quando isso acontece, quando há insegurança, quando há dúvidas, quando há incapacidade, pensamentos de incapacidades, quando há pensamentos negativos, entende? Quando acontece de alguém travar, então pode ter certeza que no fundo, essa pessoa, ela está com transtorno de ansiedade. Moisés, ele viveu esse momento. Moisés experimentou viver um pouco do transtorno de ansiedade. Está lá em Êxodo, capítulo 3, verso 11 em diante. Você vai ver esse momento em que Moisés, ele vivenciou. E o segundo foi Elias, né? Você sabe que Elias, ele até escondeu em uma caverna, porque se sentiu também assim. Se sentiu com uma ansiedade aguda na sua vida, ao ponto até mesmo de
pedir a Deus para recolhê-lo, para morrer. Elias, ele desejou morrer. Ele só não sentiu-se com coragem de tirar a sua própria vida, mas Elias, ele chegou a um ponto de uma ansiedade tão aguda, né? E à beira de uma depressão, a ponto de pedir para morrer. Após a vitória sobre os profetas de Baal, Elias se sentiu assim, com medo e fugindo de Jezabel. Ele se sentiu muito, muito depressivo e com ansiedade aguda, grande na sua vida. Isso está em 1 Reis, capítulo 19, versos de 3 em diante.